Está na dúvida se ainda investe na Previdência ou começa a aplicar em ativos melhores? Então fica comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais nesse vídeo e vou fazer um comparativo. Fala pessoal, eu sou o Caio, sou assessor de investimentos aqui na XP e recentemente, nessa semana, três clientes meus me perguntaram a mesma coisa. Óbvio que de maneiras diferentes, mas basicamente, Caio, continua aplicando na Previdência ou a gente aplica em outros fundos, outras rendas fixas, pré-fixado? Então eu falei, vou fazer um vídeo completão aqui, comparando tudo, e aí o pessoal tira essa dúvida na prática, né? Então primeiro, antes de tudo, vamos passar alguns pontos sobre cada um dos ativos. Aqui eu estou fazendo uma comparação dos fundos de investimentos com um fundo de previdência. Então aqui, primeiro de tudo, a respeito do resgate de uma previdência. Uma previdência tem um resgate longo, então só vai valer a pena você resgatar o dinheiro a partir de 10 anos. Mas já que a gente está montando uma carteira para o longo prazo, pensando em se aposentar, não sei se isso aqui seria um problema. Mas vamos colocar aqui 10 anos. E o fundo? Qual que é o resgate do fundo? O fundo tem um resgate rápido. Se a gente colocar aí 30 dias, não é um resgate tão longo assim comparado à Previdência, né? 30 dias. E a rentabilidade? Normalmente, a rentabilidade dos fundos acaba sendo maior, porque tem um gestor atuando de forma ativa, ele pode arriscar um pouquinho mais, ele não está lidando com um dinheiro que é para a aposentadoria das pessoas, igual é a Previdência. Normalmente, um gestor de Previdência, ele é um pouco mais pé no chão, ele não quer arriscar muito, ele não quer que ela renda mal. Então, vou colocar aqui, ó, a rentabilidade do fundo acaba sendo maior, a rentabilidade da Previdência acaba sendo menor. E o imposto de renda? Cada um tem uma característica diferente. No fundo de investimento, o IR ele é cobrado a cada 6 meses, todo mês de maio e junho, todo mês de maio e novembro. Na Previdência, o imposto de renda ele é cobrado só no final, só no ato do resgate. Então, se você nunca pedir resgate, nunca vai cobrar imposto de renda. Então, vou colocar aqui, ó, 6 meses. E aqui vou pôr final. Fim. E o inventário? No fundo de investimento, se você... Vamos supor aí que você venha a falecer. Óbvio que ninguém planeja isso, né? Mas quando a gente monta uma carteira, você monta pensando em deixar para os seus herdeiros. No fundo de investimento, ele entra no inventário. Então, os seus filhos terão que pagar até 20% sobre o valor total que você tem lá, que é o custo de um inventário. Então, vou colocar aqui, ó, entra no inventário? Entra. A Previdência tem esse benefício. Se você cadastra o seu herdeiro, seu beneficiário, ela passa direto para ele sem passar por um processo de inventário. Ela não entra no inventário. Então, vou colocar aqui, ó. Não entra. Benefício fiscal. Os fundos de investimento têm benefício fiscal? Não, não tem. O que é um benefício fiscal? A Previdência ela tem um benefício que se você investir um certo valor com base no seu salário anual, você consegue abater na declaração de imposto de renda. Então você paga menos na declaração de imposto de renda. E depois eu vou trazer essa conta aqui para vocês, mas vou colocar aqui que entra, sim. E aqui vocês estão vendo a minha tela, eu fiz uma comparação entre a Previdência e um fundo de investimento, o que vai dar mais dinheiro. Essa é uma ferramenta de planejamento financeiro, mas eu usei para fazer essa comparação, tá? Então, vamos passar aqui alguns dados. Primeiramente, essa pessoa vai ter 24 anos, tá? A gente calculou a diferença num período de 20 anos. Então, se ela tem 24 hoje, a gente vai ver o patrimônio final dela aos 44. Objetivo, isso aqui não é relevante. Coloquei que ela vai se aposentar aos 60. Receitas e despesas. Aqui está. O fundo de investimento, como ele cobra a cada 6 meses o IR, eu fiz um cálculo quanto iríamos pagar de imposto de renda de 6 em 6 meses durante 20 anos. Então, aqui tem todos os meses, né?
E eu peguei e joguei todos esses resgates de IR como se fosse uma despesa. Então eu joguei desde a primeira, ó, a gente paga R$ 700, aí rende, a gente paga R$ 900, rende, paga 1.000, isso em 6 em 6 meses até dar um período de 20 anos, que aí vai cobrar por 40 vezes, né? Na Previdência não, na Previdência não tem isso. Então eu não coloquei receitas de despesa. E a gente está partindo de que aplicamos um valor de R$ 100.000. Então eu coloquei aqui, ó, investimento R$ 100.000 nas duas e vamos para o gráfico, que é realmente o que interessa, né? Vamos aqui para resultado. E eu fiz esse estudo, acho que isso é muito importante de falar, considerando o CDI médio durante esses 20 anos de 10%, tá? Então, numa média, tem ano que vai ser mais, tem ano que vai ser menos, mas numa média ele vai render 10% todo ano. E como o fundo de investimento rende mais, lembra que eu coloquei no caderninho que ele rende mais? Eu coloquei que teríamos uma rentabilidade no fundo de 12% ao ano. Olha aqui, ó, 12% ao ano. Já a Previdência, eu estou considerando que vamos ter 10% ao ano de rentabilidade. Por quê? Porque o gestor, ele é um pouco mais pé no chão, ele não arrisca muito, então ele não quer ganhos muito alto. Ele quer apenas render ali o patrimônio para o cliente usufruir no fim da vida. A Previdência, com 10% de rentabilidade aos 44 anos, teríamos 646 mil reais, tá? Só que isso não está líquido de imposto de renda. No fundo de investimento, teríamos, aos 44 anos, 608 mil reais. E isso está líquido de imposto de renda. Então, vamos tirar o imposto de renda da Previdência para comparar valores reais. O primeiro é 608, que é o fundo, né? A Previdência seria quanto? Deixa eu pegar aqui o valor novamente, 646. Vou puxar aqui a calculadora. Então, 646 mil menos 10%, que é a menor alíquota que a Previdência pode chegar, né? Vamos ter 581 mil. Bom, então estamos perdendo dinheiro, porque se o outro deu 608 líquido, ele rendeu 26 mil a mais, certo? Certo. Mas estamos considerando alguns cenários. A Previdência rende menos, é o primeiro cenário. Segundo ponto que estamos considerando. Desse valor aqui do fundo, que tem 608 mil, se você... Opa, deixa eu puxar aqui, ó, 44. 608 mil, se você fosse deixar para o seu herdeiro, ele pagaria 20% em cima disso. Então, quanto ele pagaria? 608 mil menos 20%, ele pagaria 121 mil reais. Então, se for tirar do patrimônio final, já daria menos para o seu filho, né? Mas aí tem algumas formas de sucessão, por exemplo, se você tiver um seguro de vida, se tiver uma hold, não vou colocar isso aqui na conta, tá? É só para mostrar para vocês que ele não tem esse benefício de sucessão patrimonial. 608 mil, beleza. Outro ponto que eu quero considerar. Aqui a gente está considerando uma previdência que rende 10%. Isso é uma previdência mediana, tá? A maioria dos bancões vão ter previdências ruim ou média. Por exemplo, eu fiz um comparativo aqui de uma previdência do Banco do Brasil. Se a gente puxa desde 2022, o Banco do Brasil rentabilizou ao todo quase 50%. E comparei duas previdências nossas, aqui uma da gestora Sul América e outra da gestora Quineia do Itaú. As duas rentabilizaram 10% acima. Então, eu parti de um princípio que o fundo ele rende 12% ao ano, mas a previdência rende 10%. Só que aqui a gente tem previdências melhores. Por exemplo, essas duas, a Sul América e a Quineia. As duas rentabilizaram, nesses últimos 3 anos, 120% do CDI, ou seja, 12% ao ano. Igual o que a gente estava considerando no fundo, 12% ao ano.
Então, se a gente aumenta a rentabilidade da Previdência, vamos ver quanto a gente fica. Vou colocar aqui, ó, retorno de 12% ao ano. Então, se a gente aumenta a rentabilidade da Previdência, aos 44 anos, vamos ter 920 mil. Isso não é isento de imposto, né? Vamos tirar aqui os 10% de imposto. 920 mil menos 10%, 828. Então, se os rendimentos forem parecidos, se os rendimentos forem o mesmo, a gente vai ter mais dinheiro na Previdência. Por que isso? Porque não cobra o IR a cada 6 meses. É como se fosse o seguinte, pensa o seguinte, ó. No fundo de investimento, a gente sobe um degrau, sobe outro degrau, passou 6 meses, cai um degrau. Aí a gente sobe um degrau, sobe outro degrau, sobe outro degrau, passou 6 meses, cai mais um degrau. Sobe um degrau, passou 6 meses, cai mais um degrau. Como vem tirando um valor a cada 6 meses, o efeito dos juros compostos ele acaba sendo menor. Na Previdência, mesmo que esse valor esse valor que a gente tem ele é de imposto de renda, 10%, pelo fato de a gente tirar só no final, esse imposto de renda ele junta no bolo e acaba multiplicando o bolo. Então, a Previdência ela vai assim, ó. Eu fiz ao contrário, eu devia ter feito a escada no fundo e esse na Previdência. A Previdência ela vai assim, e aí tira o imposto de renda, cai um pouco, e aí você pega o dinheiro aqui. É diferente de sobe degrau, cai, sobe degrau, cai. Por quê? Se a gente puxa a fórmula dos juros compostos, é o seguinte, o patrimônio que você vai ter no fim da vida, ele é igual ao valor investido, né? Vou pôr aqui, ó, VI, que é o valor investido. Aí a gente faz vezes, aqui é vezes 1 mais taxa, que é o quanto a gente vai ganhar de taxa, 12%, 10%, elevado ao tempo. Isso aqui é um T, tá? Ao tempo. Não quero que vocês aprendam essa fórmula. O que eu quero mostrar é o seguinte. Esses dois fatores é o que se multiplicam para aumentar o nosso patrimônio. Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente investe 100 mil e daqui a, sei lá, 10 anos não saiu o IR ainda, a gente tem 300 mil, vamos supor que esse fator aqui deu 5, vai. Então, 300 vezes 5, a gente vai ter 1,5 milhão. Agora, no fundo de investimento, a gente foi tirando dinheiro a cada 6 meses. Daqui a 10 anos, a gente não vai ter 300 mil. A gente vai ter, sei lá, 286. Quanto que isso daqui dá, se for fazer vezes 5? Ele vai dar 1.430.000. Então, pela fórmula dos juros compostos, tirar dinheiro antecipadamente vai fazer você ter um patrimônio menor no fim da vida. Resumo, o que vale a pena? Se o fundo de investimento rende muito acima da Previdência, vale o fundo de investimento, ele vai te dar mais dinheiro. Se é uma Previdência muito boa, igual a que a gente tem aqui, e se vocês quiserem, eu posso fazer um estudo da Previdência atual de vocês, ver como ela está rendendo, se a gente consegue trazer para cá, aí vale a Previdência, tá? Porque se as taxas forem parecidas, pelo fato da Previdência não tirar imposto de renda a cada 6 meses, ela vai te dar mais dinheiro. Isso vale para renda fixa também. Você fala, Caio, mas eu não vou investir num fundo, eu vou investir num pré-fixado. Mas aí ele vai vencer a cada 3 anos, a cada 4 anos. Você ainda vai ter menos dinheiro se as taxas forem parecidas. Outro ponto que eu quero destacar é o benefício fiscal. Não vou bater muito nisso, depois vou fazer um vídeo só para falar disso. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um salário aí bruto anual de 200 mil reais, isso no modelo CLT, tá? No modelo PJ não funciona. Você consegue abater por ano
Ó, você consegue economizar R$ 6.600 se você investir 24 mil na Previdência. Então você imagina, R$ 6.600 num período de 20 anos, aí, o quanto de dinheiro você acumulou só por deixar de pagar IR, porque se você não fizer isso daqui, esses 6.600 ele vai para sua declaração, ele vai para o leão. Então a Previdência tem todos esses benefícios. Mais uma vez, vou deixar um vídeo aqui explicando um pouco mais sobre como economizar imposto nesse modelo PGBL. Se você quiser, clica aqui. E se quiser um planejamento financeiro, me chama também, a gente senta junto, marca uma reunião, faz um planejamento financeiro e até uma próxima.